Não adianta invocar o Espírito Santo se as pessoas não acreditam realmente no sacrifício de Jesus. Porque como é que vai acreditar no Espírito Santo se não acredita no sacrifício do único Filho de Deus? Para acreditar no Espírito Santo, tem que acreditar em Jesus. Porque o Espírito Santo é a palavra. E as pessoas não estão dando crédito à palavra. E pessoas dessas são pessoas que vivem dentro de religião. Nenhuma pessoa que tem religião vive numa religião. Elas invocam o Espírito Santo, agradecem o Espírito Santo, mas elas nem sabem o que é o Espírito Santo. Elas acham que o Espírito Santo está afastado de Jesus. Para acreditar no Espírito Santo, tem que acreditar em Jesus. Para dizer que acredita em Jesus de verdade, é como ele diz na palavra. É não acreditar em nada, nem em ninguém, nem em objetos, nem coisas, nem nomes apresentados que os homens inventaram. Como se tivesse poder de interceder a Deus. Uma pessoa que crê no Senhor Jesus não acredita nessas coisas, porque abandona tudo isso. Quem vê o Espírito Santo e acredita no Espírito Santo, já está convencido por ele do pecado e da justiça. E acredita no sacrifício de Jesus, porque o Senhor Jesus, ele diz na palavra que o Consolador é o Espírito Santo. Aquele que quando ele subisse ao céu, ele mandaria para repousar em todos aqueles que havessem de crer nele de verdade, para o servir, para o seguir como Senhor e Deus. Deus está em Jesus e Jesus está em Deus. E eles dois estão em comum junto com o Espírito Santo, que é a palavra. Então veja quantas pessoas estão iludidas. Faz a maior cerimônia do mundo, achando que conhece quem é o Espírito Santo. E ela não se converteu à verdade que é Jesus. Mas elas buscam Maria como senhora delas, como se Maria estivesse ao lado de Jesus para interceder pela humanidade. Então, pessoas assim são muitas que existem na face da terra, porque ainda não conseguiram se achegar ao Evangelho verdadeiro que é Jesus Cristo. E a gente que sabemos a verdade, porque fomos libertas da mentira, dessa mentira enganosa que eles, dentro da religião, eles vivem lá. E eles não buscam a verdade de verdade na palavra para se libertar dessas coisas. E começar a servir a Deus de verdade, como Ele é. Então, nós fomos apresentados que no céu só existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá não tem senhora, lá não tem rainha. Porque o sacrifício foi Jesus que pagou. E os demais estão mortos, esperando o julgamento. Ou seja, esperando o dia do julgamento, mas não que eles vão ser julgados. Porque eles viram o próprio Jesus. Então eles morreram, mas acreditando em Jesus, porque eles viram Jesus. Ele estava ali o tempo todo com Jesus. Então, essas pessoas, elas não acreditam em Jesus para seguir a Ele, como Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se chega a Deus se não for por Ele. Então não tem como as pessoas buscarem o Espírito Santo se não acreditam em Jesus. Porque Jesus, Ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo está nele.
E quando Jesus ele fala, ele já fala por Deus, que já vem com o Espírito Santo, que é a palavra da vida eterna. Então as pessoas religiosas, elas não acreditam no evangelho verdadeiro. Aí muitas pessoas dizem assim, mas como? Tu quer saber demais? Eu quero saber demais, não. É porque a gente fomos apresentada por um Deus que a gente também não acreditava. Mas ele se manifestou, ele se apresentou com força e poder, e ele mostrou que a palavra dele é verdadeira. Agora as pessoas é que estão andando em caminhos distorcidos e achando que está se chegando a ele, não estão. Cada vez que essas pessoas ficam buscando o Espírito Santo, mas elas vivem dentro de uma religião, acreditando em todo tipo de nomes, como se levasse a Deus, que ninguém pagou o preço, o único foi Jesus. Como está escrito, todo nome dado no céu, embaixo no céu e na terra, está sujeito ao nome de Jesus Cristo. Não é a outros nomes. Então a palavra de Deus, ela diz claramente em Apocalipse, que os idólatras que cultua, adora imagem de escultura, deuses pagãos, que é algo de obra de mão de homens, pintada, ali não tem espírito, ali não tem vida. E as pessoas ali têm aquela devoção como se fosse um santo que estivesse perto de Deus e vai interceder e vai invocar por nós, rogar por nós. Jamais me tira de Satanás. Porque o único que pode interceder, o único mediador, Deus, ele diz na palavra dele, que é o Senhor Jesus Cristo. Se não for por meio de Jesus, nada feito. O Senhor Jesus, ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então essas pessoas têm que procurar a palavra de Deus de verdade, para que elas se libertem dessas invenções de Satanás, que tem aprisionado muitos com essas mentiras, com esses enganos. Satanás quer que as pessoas comecem a adorar ele agora, começando por essas imagens, porque vai vir a imagem da besta. E são muitas dessas pessoas que não vão se converter e elas vão adorar a imagem da besta e perder a salvação por toda a vida. Porque eles aqui já estão adorando as suas imagens. Nenhum tipo de imagens. A palavra de Deus condena. Deus, ele não deixou ninguém para se ajoelhar e colocar diante de uma imagem como se fosse um Deus, como se fosse uma santa, como se fosse um santo. Jamais. Então as pessoas não digam que a gente quer saber demais. A gente sabe porque a gente fomos revelados por Deus e a verdade nos libertou. A escama caiu dos nossos olhos. Deus, ele renovou a nossa mente e o nosso coração com a verdade de Jesus. E essas pessoas precisam se libertar disso, dessa santidade mentirosa, enganosa. Porque santidade só está em Jesus. Então, quem acredita em Jesus, acredita no Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está em Jesus. Quem acredita no Espírito Santo e tem o Espírito Santo já tem convencido essa pessoa e mostrado o que é pecado, o que essa pessoa pode, o que essa pessoa não pode. Então, se uma pessoa invoca o Espírito Santo, mas está dentro de um lugar, de um templo que cultua só a imagem de escultura, como diz o ditado, bonecos de barro, que lá não tem espírito, lá não tem vida, lá não enxerga, lá não pode andar, lá não ouve, que é o que mais que a palavra de Deus condena do começo até o fim, do Velho Testamento até o Novo. Então, essa pessoa, ela não se converteu, porque o Senhor Jesus, ele mesmo diz que quando o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, viesse aquelas pessoas que acreditassem nele, o Espírito Santo convenceria o homem do pecado,
do juízo e da justiça. Então, quando o Espírito Santo entra dentro da pessoa, ele já faz com que a pessoa despreze e se afaste daquelas coisas que a pessoa servia, que a pessoa acreditava e que é mentira. Porque Deus, ele está procurando um povo que adore ele em verdade e não em mentira. E as pessoas estão adorando a Deus em mentira, numa mentira. Porque Deus não habita no meio da mentira. Deus é santo, Deus é verdadeiro. Então, não tem como adorar a Deus adorando uma mentira. Porque o projeto de mentira, a obra de mentira vem de Satanás. Quem adora a mentira está adorando quem? Satanás, e não ao Deus vivo verdadeiro. Então, gente, precisa sim todos se chegar a Deus numa única fé, que é Jesus Cristo, a fé verdadeira. A fé que opera sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Porque sem Jesus, nada pode ser feito. Então, que Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo para que chegue mais até pessoas, para que sejam libertas pelo poder de Deus, das garras de Satanás, que eles comecem a acreditar de fato, de verdade, que o poder está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor Jesus, Shalom, Adonai.